Pois bem, então voltamos. Agora vamos fazer eh, uma, uma consideração extra antes de começar a integrar, que é de revisar o processo de derivação implícita. Então, é o que vamos usar agora. Então, derivação implícita. Vou considerar eh, uma equação simples, né? Então, por exemplo, x² mais y² igual a 1. E o que eu vou fazer, nesse caso, é considerar que a função, que x é uma variável e que y é uma função de x, uma função em x. Né? Então, fazendo isto, o que eu estaria fazendo é considerando que aqui eu teria algo do tipo x² mais a função y de x ao quadrado igual a 1. Então, vamos considerar esta equação, né, e tentar verificar como encontrar a derivada de y. Quero encontrar a expressão da derivada de y. O que eu faço é considerar as equações e aplicar as regras de derivação de acordo com a formulação da equação com relação à variável. A variável é x. Então, nesse primeiro termo, eu tenho a variável elevado ao quadrado, regra da potência. Então, obtenho 2 vezes x. No segundo termo, eu tenho uma composição de funções. A variável ela está aplicada na função y. E eu tenho aqui a função potencial, seria a composição da função y com a função potencial. Então, eu uso a regra da cadeia. Então, nesse caso, eu vou ter a regra da potência. Então, logo, 2 vezes y elevado a 2 menos 1, multiplicado pela derivada de y em x. Então, agora continuando, tenho igualdade. E aqui eu tenho a constante, a derivada da constante, 0. Então, agora eu posso reordenar esses termos. E eu vou obter 2 vezes x, mas aqui eu tenho 2 menos 1, então vai ficar do 1, né? Então eu tenho 2 vezes y de x multiplicado y' de x igual a 0. Para encontrar quem é o y', eu isolo o y' na equação. Então eu vou obter que y' é igual... os dois termos estão multiplicados por 2, então eu posso desconsiderar a multiplicação por 2. Então eu vou ter menos x dividido por y. Essa é a expressão da derivada. É esse tipo de argumento que eu vou utilizar para encontrar derivadas e usar o princípio de que a integral ela inverte o processo de derivação para encontrar a integral de algumas funções. Então vamos considerar a princípio que a função f de x seja a função, no primeiro caso, a função f de x é a função logaritmo de x. Naturalmente, estamos considerando que x é um número real, positivo, não nulo, né? Esse é o domínio do logaritmo. E eu quero calcular a derivada do logaritmo. Então, o que eu farei é considerar o f como uma variável y, que seria y de x, né? E isso eu considero como sendo ln de x. Eu quero encontrar a derivada de y, né? Então, o que eu posso fazer
para encontrar essa derivada é usar o fato de que eu não sei calcular a derivada do ln. Vamos a princípio considerar isso. Então o que eu faço é eu faço o cálculo indireto. Para isso eu uso a equivalência de que se y é o ln de x, então a exponencial de y é igual a x. E é nessa equação que eu aplico a derivação implícita. Tá? Então, o que eu faço agora é calcular, usando a regra, as regras de derivação, calcular a derivada dessa equação. Né? E tentar encontrar, o meu objetivo é encontrar y', né, de x. É isso que eu quero saber. Então, vamos aplicar aqui no primeiro termo a regra da cadeia, pois eu tenho a composição de funções, a exponencial e a função y. Então, aplicando a regra da cadeia no primeiro termo, nós encontramos a derivada da função exponencial aplicada em y, multiplicando a derivada de y. E no segundo membro, como a variável é x, a derivada de x dá 1. Isso resulta que a derivada, que é o que eu quero encontrar, ela é 1 quocientado pela exponencial de y. Mas agora eu posso recordar quem é y. Y é o logaritmo de x. Então, substituindo aqui o y, então eu vou obter que a derivada de y em x é igual a 1 quocientado pela exponencial do logaritmo de x. Mas o logaritmo e a exponencial são inversas. Portanto, o que eu vou obter aqui é 1 quocientado por x. Considerando que x é positivo e diferente de zero. Né? Portanto, se f de x é igual ao ln de x, então a derivada vai ser 1 sobre x. Né? Então, essa é a conclusão que chegamos. Se f de x é o logaritmo neperiano de x, então a derivada de x é igual a 1 quocientado por x. Usando agora o fato de que se a integral de f' de x dx, se eu quero calcular a integral, e eu sei que o integrando é a derivada de uma certa função, então a integral vai ser essa certa função mais uma constante. Portanto, a integral de 1 quocientado por x dx é igual ao logaritmo neperiano do módulo de x mais uma constante. Por que isso? Porque aqui, a princípio, x pode ser negativo. Né? A função 1 sobre x está definida no intervalo menos infinito 0, 0 mais infinito. Né? Está definida na união desses intervalos. Então, o único empecilho para essa integral, para essa função, é que x seja zero. Então, podemos considerar a princípio que x pode assumir valores negativos. Então, para corrigir essa feita, consideramos aqui o módulo de x, e isso faz com que o domínio do logaritmo seja respeitado. Né? Então, essa é uma das integrais clássicas que todos precisamos saber. Tá? Então, a integral de 1 sobre x dx é igual ao logaritmo do módulo de x. Eu farei um adendo aqui a esse caso para observar o seguinte, olha, aqui é onde a regra da potência falha.
É exatamente nesse caso que a regra da potência não funciona, né? Porque quando eu considero f de x igual a x elevado a m, com m diferente de menos 1, né? Então a integral de x a m dx é igual a xm mais 1 quocientado por m mais 1, mais uma constante. Observe que aqui o m mais 1 tem que ser diferente de zero, o que implica que m tem que ser diferente de menos 1. Portanto, essa regra da potência não se aplica quando aqui eu tiver a função 1 sobre x. E agora acabamos de tapar esse buraco, né? Então, agora nós sabemos exatamente como calcular a integral quando tivermos explicitamente 1 sobre x. Então, para todo m, agora, se m for diferente de menos... Se m for igual a menos 1, a integral é o logaritmo do módulo de x. Se m for diferente de menos 1, a integral é x a m mais 1 sobre m mais 1. Então, agora sabemos calcular as integrais de todas as potências de m, né, de x, né, para m, agora qualquer natural, né, em verdade qualquer real. Né. Mas bem, então vamos para o outro caso, que é o caso, nós fizemos o caso mais simples, que é considerando que a função seja exponencial de x. A derivada é a própria exponencial de x, mas essa não é a única. E aí a integral, naturalmente, da exponencial de x é a própria exponencial de x mais uma constante. Mas essa não é a única função exponencial. Aqui eu estou considerando a função exponencial específica, que é com a base da constante de Euler. Então, se eu considerar a função exponencial como uma base distinta, uma base A, a derivada toma uma outra dimensão, né? Então, vamos primeiro calcular a derivada, né? Então, queremos saber quem é a derivada dessa função a elevado a x. Vamos usar de novo a regra da derivação implícita. Então, considero que y é igual a elevado a x. Então, o que eu faço? Agora que eu sei calcular a derivada do logaritmo, o que eu faço é tomar o logaritmo de ambos os lados, como são iguais, então os logaritmos serão iguais. O logaritmo de y é igual ao logaritmo de a elevado a x. Uma das regras do logaritmo é que se você tem a potência do logaritmando, isso resulta na potência multiplicando o logaritmo. Então agora temos essa equação e vamos usar a regra da cadeia. Então, nesse primeiro caso aqui, usando a regra da cadeia, a derivada do logaritmo, 1 sobre y, que multiplica a derivada de y, e nesse segundo membro, a derivada de x, 1, que multiplica o ln de a, mais, que é a regra do produto, né? A derivada do ln de a, como a é uma constante, o ln de a é uma constante, então dá zero. Né? Então, o que eu tenho aqui é que a derivada vai ser y vezes o ln de a. Vamos aqui para o outro lado. Vou recuperar isso. Então, se f de x é igual a elevado a x, então a derivada de x vai ser ln de a que multiplica a elevado a x. Portanto, se eu quiser calcular a integral do ln de a multiplicando a elevado a x dx,
isso vai ser igual a A elevado a x mais c. Mas nem sempre o que vai aparecer é esta função aqui, né? Nem sempre é essa função que aparece. Então vamos tentar escrever de uma forma mais sintética. Então se eu considero então esta função, a integral desta função é suficiente, essa forma. Por quê? Porque eu posso multiplicar a integral por uma constante, k, e dividir por essa mesma constante k. Se essa constante k, se k for igual ao ln de A, então o que eu tenho aqui no integrando é exatamente o que eu tenho ali em cima. K multiplicando a elevado a x. Né? Então, se K for o ln de A, o resultado vai ser, da integral vai ser A elevado a x mais c. Mas eu tenho um múltiplo ali, né? Então eu vou ter que quocientar isso aqui por ln de A. A constante não varia, né? Ou seja, a ideia é que, como você pode escolher a constante, você pode escolher a constante já quocientada por ln de A e denominar essa constante de um c barra, mas a gente pode continuar chamando de c. Então essa que é a integral que vamos considerar como a integral da exponencial, né? Então, a integral da exponencial é a exponencial para uma base A do logaritmo de A mais C. Tá? Então, essas seriam as integrais usando a regra da derivação implícita. Então, mas essas não são as únicas integrais que usamos regra da derivação implícita. Né? Se vocês bem recordam, em cálculo 1, nós definimos as funções inversas das trigonométricas. Né? E calculamos suas derivadas, usando exatamente derivação implícita. Então vamos verificar como se dá. Eu vou fazer em outro vídeo, tá? Então